Bem-vindo ao canal. Neste vídeo, revelaremos o poder do sal como uma arma na guerra espiritual. Falaremos de forma clara e simples para que todos possam entender seu uso puro e correto. Preste atenção. Você sabia que existem 3 coisas que você pode fazer com o sal para quebrar toda maldição e trazer bênçãos de abundância sobre você? Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que vocês são o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, porque lá eu mostrarei a resposta e garanto que você ficará impressionado com as revelações do sal como uma arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora da sua vontade. E isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Absolutamente nada neste mundo foi criado sem a poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Essa verdade ressoa em cada grão de sal, em cada gota d'água, em cada faísca de fogo. Deus concebeu o sal mesmo antes da própria vida. Em Gênesis, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja frequentemente evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem a autoridade de consumir tudo o que toca, enquanto a água tem a autoridade de dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu a autoridade de temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva alimentos, ele não preserva também nossa fé em tempos de provação? Gostaria de fazer uma breve pausa para encorajá-lo a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês se inspiram e se fortalecem ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura por meio do seu uso. Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida por meio desse poderoso mineral. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Ele preservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda no antigo Império Romano. Os funcionários públicos eram pagos em sal, daí a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. O óleo, o pão e o vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns pensam que o sal é algo maligno, usado em rituais sombrios. Isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade. Considere o exemplo do óleo. O óleo de unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras. Era usado no Antigo Testamento para derramar sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes. Também sobre o tabernáculo e seus utensílios para marcá-los como santos e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Mas os judeus foram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita para o óleo de unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tivessem algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus ordena que você una com óleo, faça-o. Vamos refletir profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos diz para ungir com óleo, nós fazemos isso. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma poderosa arma que Deus nos deu. O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos de acordo com a vontade de Deus.
Mateus 5 diz: vocês são o sal da terra. Não permitamos que o inimigo roube essa verdade de nós. Apenas 4 passagens no Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os doentes para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e cajados em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos está baseado na Bíblia. Nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países, diz-se está salgado, para se referir a alguém com má sorte, associando-o à bruxaria, porque se sabe que as bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. O mal e as pessoas perversas existem. Não há magia branca que venha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus para seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus 4 registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora esses reinos tenham sido dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Mas o homem, por meio de sua desobediência, foi despojado dessa autoridade, permitindo que Satanás usurpasse os reinos do mundo. Vamos refletir profundamente. Estamos cientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Lembremos sempre que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como está escrito em Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, narrada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos, sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado chegaram até os céus. Deus puniu a mulher de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma coluna de sal. Aqui, o sal foi usado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus quem usou esse mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2, está escrito: tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não deixe o sal da aliança do seu Deus fora de suas ofertas de cereais. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Aqui, Deus ordena ao homem que polvilhe sal em cada oferta. Cada oferta significa que não há exceções. E não deixe fora enfatiza a perpetuidade dessa prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Essa passagem revela outra qualidade do sal: a purificação. Em Crônicas está escrito: não sabeis que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e seus descendentes por uma aliança de sal para sempre? Deus estabelece alianças com o homem usando ferramentas simples e naturais como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal: a aliança perpétua. Vimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: purificar, selar alianças e punir.
Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso desse mineral. Agora, vamos refletir um pouco. Por que a bruxa usa sal para a bruxaria? Elas usam precisamente esse elemento porque estão cientes do atributo espiritual que o sal representa. Cientes de que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso, que transcende tanto o mundo material quanto o espiritual, e que lhe foram dadas essas 3 autoridades específicas, e se usado contra ele, poderia causar danos significativos. O inimigo tentou fazer os cristãos e o mundo inteiro acreditarem que o sal é um instrumento maligno usado apenas por feiticeiros, mas hoje você entenderá que o sal não é apenas uma ferramenta enferrujada usada apenas no Antigo Testamento e esquecida. Hoje você saberá que a aliança do sal é eterna, e se os cristãos pararam de usá-la, é porque foram enganados astutamente. Hoje é o dia em que você diz, basta as decepções. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. No início do estudo, vimos que a mulher de Ló foi transformada em uma coluna de sal, e isso está intimamente relacionado a Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 menciona, e as gerações futuras, seus filhos que surgirão depois de você, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas dessa terra e suas doenças com as quais o Senhor a afligiu, o enxofre e o sal, queimando toda a sua terra, não será semeada, nem produzirá, nem crescerá qualquer erva nela, assim como na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua ira e indignação. Enxofre e sal são símbolos de maldição sobre a terra, impedindo que qualquer planta cresça. Sal, junto com enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam salt. O que era originalmente para a justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus. Não porque o sal seja maligno, mas porque abandonamos os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Sofonias 2 diz, portanto, como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e um poço de sal, e uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e o remanescente do meu povo os possuirá. O sal está relacionado a Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ato de depravação produziu 2 povos ímpios que continuamente guerrearam contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. O sal é usado em áreas afetadas por maldições, pecado e maldade humana, em lugares onde espíritos malignos se recusam a sair, orando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitidas de geração em geração. Ele também pode ser espalhado sobre os dízimos e ofertas apresentados no altar, orando por sua purificação. No lar e em lugares consagrados, o sal é espalhado para afirmar que estão protegidos pela graça divina e que nenhum ente maligno ou feitiço tem poder sobre eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição ou dano, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. No entanto, o sal não terá efeito sem fé e compromisso com Deus. Se o poder espiritual do sal na Bíblia te impressionou, imagine o vídeo que aparece na tela. Clique nele e descubra o que a Bíblia diz. Deixe sua opinião sobre o sal nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.